mais perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Sejam bem-vindos ao Correio da Manhã. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje é segunda-feira. Eu sou o Jorge Guetinauer e ao meu lado Roberta Costa. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha de Petrópolis, do interior do estado, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua denúncia, sua sugestão de reportagem aqui pra gente para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também pelo nosso WhatsApp DDD 24 993234567. Facinho como a gente fala. É verdade. Junto ali agora, hein? Beleza, hein? É verdade. O e-mail, o telefone, tudo ali na sua tela. E olhem só, hoje o dia amanheceu com céu claro e algumas nuvens, muito frio na região serrana. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da sede da nossa TV no centro de Petrópolis. E vamos aos destaques desta segunda-feira, dia 18 de abril. Ao menos 19 mil motoristas foram flagrados pela Operação Lei Seca em 2021 por dirigirem embriagados. No mapa de risco de Covid do estado, Petrópolis permanece em bandeira amarela com risco baixo de infecção. Câmara Municipal de Petrópolis vai formalizar pedido ao estado e ao município para unificação dos pagamentos do aluguel social. Petropolitanos cobram nova licitação da empresa Cascatinha. Eventos movimentam Centro Histórico de Petrópolis e Itaipava. Saúde na escola. Crianças de Nova Friburgo participam de ação sobre higiene bucal. E mais, projeto esportivo ganha adeptos em Paraíba do Sul. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição com os destaques do nosso jornal, como sempre. Lembrando que você pode acessar... Opa, só um minutinho. Lembrando que você pode acessar o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Vai aparecer aí na sua tela aí. Agora sim, vamos aos destaques da nossa primeira página. PT só deu a Fair Play 20 núcleos em Maricá e secretário bolsonarista aumentou para 1.500. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Magna Vita. E ainda, primeiro tenho que pensar no partido, pois o PL é tudo. É uma frase aí do deputado federal Altineu Cortes, fala da expectativa para as eleições deste ano. Ele foi entrevistado pelo programa Magna Vita e tem uma reportagem extensa, em especial, a transcrição completa dessa reportagem, nas páginas 8 e 9 aí no nosso especial. Outro destaque da primeira página, Senado terá sessão especial pelos 62 anos de Brasília, destaque da página 4. Outro destaque também, a Rússia pede rendição de militares ucranianos, destaque da página 7. Na página 6, a ressurreição de Petrópolis pós-temporais. E ainda, a Anvisa pede mais dados para vacina em crianças de 3 a 5 anos. Fim da emergência sanitária de Covid-19 também foi declarada aí pelo Ministério da Saúde no domingo, ontem aí. E tem também os destaques do esporte, não é isso, Jorge? Exatamente, Fly e Fogo vencem a primeira e começam aí a sua corrida, no Campeonato Brasileiro. Vamos agora então à nossa página 2, nossa página de opinião, com o editorial lido por Nana Grassi, o primeiro, facada no bom senso e na absurda distorção da verdade. Quem leu o site da Agência Brasil não acreditou. Um espaço oficial do governo publicava a tese absurda de que o esfaqueamento do jornalista da Globo em Brasília se inseria no cenário de estímulo à violência contra a empresa
defendido pelo próprio governo. Uma tese criminosa endossada por uma agência de notícias do próprio governo federal, que distribuiu seu noticiário para centenas de veículos de imprensa do Brasil. O parágrafo foi suprimido e a barbaridade que contraria as normas editoriais da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC, saiu do ar. Quem levou a facada com viés político foi o presidente da República, ainda como candidato em Juiz de Fora. Queriam decidir a eleição com uma lâmina que atravessou o abdômen do então deputado federal e só por interferência divina ele sobreviveu. Os fatos da facada contra um jovem jornalista finalmente vieram à tona e desfizeram a sandice dita e reproduzida pela agência oficial por algumas horas. Foram moleques, usuários de drogas, que cometeram o ato para conseguir dinheiro. Quem acusa o governo são os mesmos adversários dos programas de tolerância zero contra os usuários. No centro das grandes cidades e até nas pequenas, existem verdadeiros zumbis que drogados roubam, ferem e até matam em nome do vício. Quando São Paulo quis acabar com a Cracolândia, estes mesmos defensores dos direitos humanos se colocaram contra. Conseguimos implantar o conceito de tolerância zero no trânsito, mas não ocorreu no caso destes zumbis urbanos. Lamentável que a imprensa e até suas entidades esteja no partidarismo radical distorcendo a realidade em favor de seus objetivos ideológicos. Lamentável que o episódio que envolve um colega da imprensa não tenha a dor dos seus familiares respeitada, utilizando a tragédia para uma narrativa sem escrúpulos. Agiram certo e rápido os agentes de comunicação do governo. A tolerância zero deve existir para com estes abusos, realizados por agentes públicos, usando a máquina do governo para chancelar absurdos. Vamos agora, então, à coluna do Magna Vita, na página 3. Vamos aos destaques da coluna dele. A primeira nota suplente: o ex-juiz de futebol e ex-secretário de Esportes do Rio trabalham um plano B, ou melhor, R, para as eleições de 2022. Ele quer ser o primeiro suplente de candidatura do senador Romário. E tem uma embaixo, né? Campanha. Cheira a campanha orquestrada, a tentativa de fritar o deputado Rodrigo Bacelar. O cheiro de fogo amigo já envolve a presidência da Alerj. Nossa, coisa tá pegando fogo mesmo agora. E hoje vamos continuar a denúncia que demos início, no Jornal Correio da Manhã, na sexta-feira, o Amigo Bomba Parte 2. Secretaria bolsonarista adianta 19 milhões a instituto que tem o PT de Maricá como principal cliente. Adiantamento a Fair Play. O ano de 2022 é de... Os cuidados na utilização da máquina pública devem ser ainda mais redobrados. Além da fiscalização de praxe dos órgãos de controle como TCE e TCU, existe a Justiça Eleitoral e o próprio Ministério Público. O ex-secretário de Esporte e Lazer do governo do estado do Rio de Janeiro, Gutenberg de Paula Fonseca, deixou o cargo no último dia 1º de abril, desincompatibilizando-se para concorrer a uma vaga de deputado federal. Na mesma semana, realizou a sua filiação partidária ao Partido Liberal, PL. Como legado na secretaria, deixou engatilhado um projeto de 500 núcleos esportivos no estado. Só na primeira fase, com a contratação de 3 pessoas por núcleo, totalizando 1.500 no total, formando uma malha de alta capilaridade regional, inclusive com poder eleitoral. Os 80 milhões de reais desta fase já seriam suficientes para acender as luzes amarelas em um ano eleitoral. Pois é. E a denúncia continua, Continua, isso. Adiantamento a Fair Play. No dia 11 de março, o servidor Daniel Oliveira Ribeiro, funcional, tem ali a numeração, autoriza o adiantamento de 19 milhões ao Instituto Fair Play, conforme documento que transcrevemos abaixo. Tem toda a transcrição do documento na matéria, você está vendo um zoom ali para identificar este documento, e a denúncia ainda continua. Trata-se de um adiantamento conforme está demonstrado nos quadros anexos ao CI. Aí, numeração,
Trata-se do maior projeto do Instituto Fair Play, uma associação fundada em 13 de maio de 2008 e que era comandada pelo inesquecível jogador Carlos Alberto Torres, falecido em 2016. Hoje é presidida por Tony Carlos Ramírez Torres, tendo como vice Wagner Luiz Torres e como diretor financeiro Fábio Nunes Santos Souza. A denúncia é muito extensa, gente. A gente está lendo vários trechinhos, né? Fala também de Maricá, né? Maricá mais esportes, os 20 núcleos. Vou ler só essa partezinha aqui de Maricá. O Instituto administra, segundo seu site, 3 vilas olímpicas do prefeito Eduardo Paes e apresenta como seu maior projeto esportivo Maricá mais esporte, com 20 núcleos espalhados pela cidade, atendendo mais de 2.500 pessoas entre 6 e 65 anos. Curioso um bolsonarista entregar um projeto milionário a um fornecedor do PT de Maricá. A gestão dos primeiros 500 núcleos voltaram ao controle do ex-secretário Gutenberg, com a nomeação de Alessandro Carracena, a pasta dos esportes e lazer. Como dito na semana passada, né? Exatamente. E continua essa denúncia. Se você quiser conferir ela na íntegra, é só acessar o nosso site. Exatamente. Coloca na tela, por favor, aí o nosso site, para o nosso telespectador poder acessar lá o nosso portal e ver toda essa denúncia na íntegra. A gente continua agora falando sobre outra nota agora na coluna do Magna Vita. A paciência acabou. Como o ex-deputado que esteve na Alerj como suplente de Renan Ferreirinha, o prefeito Rubens Bontempo de Petrópolis deveria ser mais generoso com a casa que o abrigou com tanto carinho. Ele tem orientado os seus secretários a ignorarem os convites para as audiências da comissão especial para acompanhar os desdobramentos das tragédias ocorridas na cidade. O deputado Rodrigo Amorim cansou desta enrolação e agora está convocado a coordenadora de direitos humanos da cidade, Caroline Cerqueira. Exatamente, convocando, na época, a atual coordenadora de direitos humanos da cidade, que é Caroline Cerqueira, na época das tragédias, ela era secretária de assistência social. E continua, a paciência acabou 2. A convocação da coordenadora de direitos humanos terá um palco especial. A comissão vai usar o plenário da Câmara Municipal de Petrópolis no próximo dia 25 de abril, às 11 horas da manhã. A comissão da Alerj pretende realizar outras sessões e compartilhar com a cidade a forma que o prefeito vem tratando a comissão e construindo os trabalhos que cada vez mais penaliza a ineficiência da Prefeitura de Petrópolis. Quem está na mira dos parlamentares é o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, que não consegue dizer nem os bairros da cidade. Olha, a gente viu que semana passada, nos vídeos, na matéria, ele sai, né? Quando o povo é chamado a falar, o prefeito abandona a sessão lá na comissão. Exatamente. Enfim, não só ele, mas como todo o secretariado que foi com ele naquela primeira reunião. Temos uma última nota aqui para dar ênfase: efeito bumerangue. O marqueteiro delator de Marcelo Freixo anda preocupado com as sessões de opinião que realiza. A imagem do seu candidato continua tendo uma alta reação. A situação só melhora quando associam seu nome a Lula, mas mesmo assim bate sempre no teto da esquerda. O que mais tem assustado é o efeito bumerangue, quando resolve atacar a integridade do governo estadual. O tema retorna pesado em direção a Lula e ao petrolão da Petrobras. Pereira anda coçando a cabeça para sair dessa sinuca de bico. É isso. Temos ainda o Pinga Fogo, só vou ler a primeira notinha do Pinga Fogo. Quem está à frente do lobby do Instituto Fair Play é o ex-jogador e técnico Ricardo Rocha. Atuou também como comentarista das transmissões esportivas da TV Record Rio. E todo o restante do Pinga Fogo você confere no nosso site. É isso. Vamos agora então ao nosso destaque de política
de hoje. Aniversário de Brasília. Senado terá sessão especial em comemoração aos 62 anos. Os 62 anos de Brasília serão comemorados nessa segunda-feira, às 10 horas, em uma sessão especial semipresencial no Senado, lá na capital federal. Vamos então agora para os destaques da editoria nacional. Pronunciamento nacional. Marcelo Queiroga anuncia o fim da emergência sanitária de Covid no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse no domingo, ontem, dia 17, em cadeia de rádio e TV, que o governo irá publicar nos próximos atos normativos, colocando fim na emergência sanitária provocada pela Covid-19. Em sua fala, o ministro destacou investimentos federais na pandemia e prestou solidariedade às vítimas da doença. Vamos agora então ao destaque de economia. Faturamento longe das ruas. Redes varejistas já ganham mais pela internet do que em lojas físicas. Quando Fabrício Garcia começou a trabalhar no negócio da família, o Magazine Luiza, em Franca, SP, tinha 13 anos. Nas férias escolares, ao lado do primo Frederico Trajano, atual presidente da varejista, fazia jus à cultura de barriga no balcão, uma tradição de família para ensinar as novas gerações da empresa, fundada em 1957, como atender o cliente. Hoje, aos 44 anos, o atual vice-presidente de operações do Magazine Luiza precisa fazer muito mais pelo consumidor do que mostra o que tem na loja. 71% de todas as vendas da rede acontecem pela internet. É uma tendência, né, na verdade, essa mudança. Vamos agora para a editoria do Rio de Janeiro, Por um Mundo Mais Fraterno. Em missa da Páscoa, Dom Orani diz que guerra está no coração do homem. O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani Tempesta, celebrou a tradicional missa de Páscoa na Catedral Metropolitana no domingo ontem e pregou a busca da paz e a responsabilidade de todos no combate às guerras, sejam em outros países ou em nossa própria vizinhança. Ainda nessa página do Estado ali, agora na parte do Estado do Rio, a ressurreição petropolitana, cidade imperial, celebra a Páscoa junto com a reconstrução pós-chuva, né? Aqui a matéria em grande, vou ler só um trechinho, 2 meses, 2 fortes chuvas, prejuízos incontáveis, 3 pessoas ainda desaparecidas e 241 vítimas fatais. Esses são os números que marcam Petrópolis desde a maior tragédia que já assolou a cidade. O município mostra sinais de recuperação econômica, mas só o tempo vai ser capaz de levar parte da dor de quem viveu aquele dia. Se puder colocar novamente a página na tela e dar um zoom naquela foto, porque aquela foto é bem significativa. É da PPO, não é? As casas da Rua do Túnel ainda estão sofrendo bastante no pós-chuva. Se puder dar um zoom, não sei se a gente consegue, nessa foto, mostrando tudo alagado e realmente as casas ali da Rua do Túnel ainda aguardam ansiosamente as obras pelo túnel extravasor, né? E ainda vai demorar um pouquinho isso aí, né? Porque tinha 40 dias lá para se fazer as licitações, enfim, os processos que não dão para ser, infelizmente, burlados, né? Não tem como. Você confere todas essas informações acessando o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Petrópolis é considerada de baixo risco para a Covid. E ainda, você vai ver também que a Câmara de Petrópolis quer unificar os benefícios do aluguel social do município e do estado. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você.
Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Dados da Operação Lei Seca mostram que em 2021, cerca de 19 mil motoristas abordados estavam sob o efeito do álcool. A Daniele é uma das vítimas de acidente automobilístico e contou a história de superação para a nossa equipe. Segundo o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, nenhum nível de concentração de álcool por litro de sangue é permitido para quem está na direção de um veículo. Isso porque até mesmo a menor quantidade de álcool ingerida diminui os reflexos e a atenção do indivíduo e faz com que o condutor não tenha condições de dirigir. Não é novidade que álcool e direção não combinam. Mesmo assim, ainda tem muita gente que comete este crime e o pior, coloca em risco a vida de outras pessoas. Daniele é uma dessas vítimas. Eu estava com meu ex-noivo e nós havíamos bebido bastante, mas era comum nos fins de semana a gente beber. Eu não dirigia na época e no retorno para casa, depois de uma festa, nós havíamos feito bastante uso do álcool. Ele perdeu a direção do carro, segundo o perito. Deu 3 capotadas, eu era carona, saí pelo porta-malas e fui lançada a 23 metros. Eu fiquei por 4 anos e meio, entre idas e vindas, casa hospital, um total de 26 cirurgias. Eu contraí uma infecção hospitalar que me causou vários problemas, inclusive por várias vezes eu estava desenganada pelos médicos. E com 8 meses do meu acidente, o homem que eu amava e que eu achava que me amava também, me abandonou. E foi muito difícil, mas eu precisava lutar pela minha vida. A Operação Lei Seca encerrou o ano de 2021 com mais de 153 motoristas abordados em todo o estado do Rio de Janeiro. Destes, 19 mil estavam sob o efeito de álcool, o que representa 12,97%. Mais de 11 anos após a recuperação, Daniele agora realiza palestras de educação no trânsito para conscientizar motoristas. Nós fazemos palestras em escolas, faculdades, empresas e trabalhamos nas ruas também alertando as pessoas do risco da mistura álcool-direção e dividindo a nossa história com a sociedade, para que não venham cometer o mesmo erro. E olha, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro divulgou nessa quinta-feira, na última quinta-feira, mais uma edição do Mapa de Risco da Covid-19. Segundo os dados, Petrópolis permanece em bandeira amarela com risco baixo de infecção. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, pela 6ª semana consecutiva, o estado está em bandeira verde. Isso significa que a taxa de transmissão do vírus é considerada muito baixa. Já a região serrana permanece em bandeira amarela, com risco baixo de infecção. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Petrópolis, já são mais de 136 pessoas vacinadas com a dose de reforço. Essa imunização contribui para a diminuição dos casos no município. De acordo com o secretário de Saúde, Marcos Curvelo, essa é a menor taxa de transmissão desde o início da pandemia. Além disso, o uso de máscaras deixou de ser obrigatório nos ambientes fechados, exceto em hospitais e clínicas, após a aprovação de flexibilização do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19. Apesar disso, muitas pessoas permanecem usando o equipamento de proteção. A equipe do Correio da Manhã foi às ruas saber quais os hábitos que as pessoas adquiriram durante a pandemia e que agora já fazem parte da rotina normal. Provavelmente do álcool. Todo mundo vai pro ar, todo mundo vai ter que se libertar do álcool. Mas é uma mania boa, né? Porque infelizmente as pessoas elas não têm um bom hábito de higiene. Eu acho que isso trouxe um pouquinho mais de consciência,
eu acho que as pessoas vão ficar até um pouco mais saudável. De início, assim, para todo mundo é meio estranho, né? Tanto que tem muitas pessoas ainda usando máscara, entra lá na loja com máscara, tal coisa que foi liberada esses dias para locais fechados ficar sem máscara, certo? Então, pra gente, muita gente se sente aliviado, porque quando usava máscara se sentia muito sufocado, tal coisa, e também por questão da higiene, né? Então tem gente que está sem, como a gente pode ver pela cidade, e tem gente que usa ainda, mas com aos poucos eles vão parando, né? Voltando tudo ao normal, graças a Deus. Eu uso mesmo, eu continuo usando. A minha máscara aqui, eu não dispenso não. Quando tá em ar assim, eu deixo, né? Mas em ônibus, lugar fechado, não estou usando. O álcool também eu uso, tá? Na minha bolsa aqui. Não dispensa, mas também estava para baixo, né? Pois é, complica. Tem que usar direitinho, se for usar, né? Porque já está liberado em Petrópolis. A Câmara Municipal de Petrópolis vai formalizar o pedido ao Estado e ao município para unificação dos pagamentos do aluguel social. A proposta é para que os recursos sejam repassados de uma única vez, permitindo que o beneficiário receba os R$1.000 do aluguel com um único depósito. A Câmara Municipal de Vereadores de Petrópolis vai formalizar a Câmara que reúne Estado, município e sociedade civil um pedido para a unificação dos pagamentos do aluguel social. A proposta é para que os repasses que estão sendo feitos para o aluguel social entre município e Estado sejam unificados. A Comissão Especial de Assistência Social e Moradia que votou a proposta é presidida pelo vereador Yuri Moura. Nosso assunto foi principalmente o aluguel social e as distorções que a gente tem tido, os problemas perante as famílias por conta do não cruzamento de cadastro entre município e Estado e também por confusões que se dão quanto à forma de pagamento, se paga o proprietário do imóvel, se paga o beneficiário, e tudo isso precisa ser organizado porque tem prejudicado essas famílias vítimas. A gente teve alguns bons encaminhamentos. O primeiro encaminhamento é tentativa de garantir que o governo do estado repasse os recursos que financiam o aluguel social direto para o município. E aí a gente consiga reorganizar essa forma de pagamento, reorganizar os cadastros e, principalmente, legislar sobre isso. A medida vai permitir o pagamento de R$1.000 a desabrigados e desalojados de uma única vez, sendo R$800 do Estado e R$200 da Prefeitura. Segundo os vereadores, neste momento, os pagamentos seguem regras diferentes, o que dificulta a vida de quem está aguardando a liberação do benefício. O Estado hoje paga R$800, o município R$200, em datas diferentes. Se o proprietário se o inquilino precisar complementar, ele tem que pagar numa outra data também. Então, o proprietário tem 3 datas diferentes. Isso, muitos proprietários não querem alugar o apartamento por medo, por receio, por várias questões. Então, a nossa ideia é facilitar esse trâmite, combinar as datas corretas com o proprietário e o inquilino. E o Estado, fazendo dia 5, por exemplo, vai ficar todo mundo recebendo dia 5. O município escolhendo dia 20, que é o que está acontecendo hoje, vai todo mundo receber dia 20. Então, a ideia é a gente unificar essas datas e o meio de pagamento. Hoje, o governo do estado paga o aluguel social por meio do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Com o pagamento feito em datas diferentes, o inquilino precisa tirar do próprio bolso o valor para inteirar o aluguel. Além disso, esse processo desestimula quem tem um imóvel para alugar a aceitar o aluguel pelo programa. Segundo dados do município, o total de contratos de aluguel social viabilizados pela Prefeitura de Petrópolis é de 1.923. Como é que funcionou o aluguel social até antes da tragédia? O Estado pagava X famílias e o município X famílias. E existe um fundo municipal para isso. Então, a gente está tentando unificar com que o Estado assuma X famílias, o município assuma X famílias. Caso não consiga, esse dinheiro viria para o fundo do município, o Estado daria o dinheiro direto para o fundo e o município faz esse pagamento a todas as famílias. A gente entende dessa forma, a gente vai acelerar o processo e vai deixar mais claro. Primeiro ponto, cadastro do Estado, na página do Estado. O cadastro do município é só ele se adequar ao cadastro do Estado. Vamos lá. Quer a mesma data? Os dois poderes sentam, conversam, colocam-se a mesma data. Repasse do Estado para o município vai dar problema. Vai dar problema. Sabemos como é que são as coisas. O repasse não chegou, o repasse não veio, aí o repasse já estava lá, acaba atrasando o repasse, e aí as famílias ficam desassistidas novamente. Outro ponto, vai passar o aluguel social para o próprio beneficiário. Esse aluguel talvez não chegue na mão do locatário. Não por má fé ou por não quiser pagar, né? Não é assim. Mas justamente pela primeira necessidade. A sua primeira necessidade é alimentar a sua família,
alimentar os próximos, é o gás. Então, esse dinheiro vai acabar se perdendo ali de uma forma ou de outra. Então, Estado e município têm que sentar, unificar a mesma data, o dia de pagamento, honrar com esse pagamento e... Ou como o presidente da Câmara falou, uma parte fica por conta do Estado e outra parte por conta do município. Por conta do município, exatamente. Né? Que assim não daria mais problema. Como sempre foi, né? O aluguel social sempre foi assim. Exatamente. Vamos dar continuidade? Vamos lá, agora a gente vai falar com o Richard, porque olha só, já diz o ditado, é melhor prevenir a remediar. O Ministério da Saúde tem investido no programa Previne. As equipes de atenção básica à saúde dos municípios recebem recursos para campanhas, as condições de saúde de cada cidadão. Vamos conversar com o Richard Stolzenburg. Richard, como funciona esse programa? A todos que nos acompanham, basicamente o programa Previne do Ministério da Saúde, ele realiza ações aí de acompanhamento aos atendimentos básicos. Como que é esse atendimento básico? É aquele atendimento de aferição de temperatura, de glicemia, para as gestantes, por exemplo, são aquelas que fazem o pré-natal, enfim, são esses atendimentos, dentre muitos outros que a gente já conhece. Esse programa Previne, ele está sendo investido aí pelo Ministério da Saúde e até por conta disso foi realizada na última quinta-feira no Rio de Janeiro um seminário para os gestores, né, que teve a parceria ali do Ministério da Saúde com a Secretaria Estadual de Saúde, a fim de realizar a orientação a esses gestores estaduais e também municipais sobre esses atendimentos que são feitos à população. Lembrando que esse programa está em todo o Brasil, então são aos 5.568 municípios. Esse programa Previne ele engloba todos esses municípios do Brasil. Além disso, foram realizadas então essas palestras voltadas à orientação, relacionadas aí à saúde. Lembrando que o programa Previne ele foi criado e quando foi criado ele atendia pelo menos 70 milhões de brasileiros. Hoje, atualmente, ele já atende mais de 160 milhões de brasileiros e, de acordo com o Ministério da Saúde, inclusive, no ano de 2022, por conta de uma portaria de janeiro, devem ser investidos, então, aí 1 bilhão e 300 milhões de reais nesse programa e assim a gente espera que seja de fato, né, pessoal? Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso, Richard. Muito obrigado. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta a gente vê que os petropolitanos querem a viação Cascatinha fora de circulação do município de Petrópolis e já existe um abaixo-assinado pedindo a retirada da empresa. É isso aí. E você vai ver também os eventos do final de semana que movimentaram Petrópolis. Nós voltamos já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. O Correio da Manhã tem mostrado a situação dos passageiros do transporte público de Petrópolis, principalmente da empresa Cascatinha. Dessa vez, devido à manutenção ruim dos ônibus, os usuários fizeram um abaixo-assinado para cobrar melhorias. Ônibus cheios e atrasados. Essa é a situação dos usuários de transportes públicos que o Correio da Manhã tem acompanhado há meses em Petrópolis.
De acordo com a CPTrans, a Aviação Cascatinha e Petroíta correspondem a 90% dos registros de quebra de ônibus, por isso, as fiscalizações têm aumentado. A fiscalização ela é diária, a gente tem um sistema de monitoramento que acompanha todas as empresas de 8 da manhã até as 18 horas, que é a hora de pico. Eles produzem um relatório diário de quantos carros quebraram por empresa e quais carros quebraram por empresa. Isso vai passar a ser informado à população, tanto quanto isso, a quantidade de multas aplicadas no seu valor absoluto financeiro e aplicados por cada empresa. E nós já criamos, após ter detectado que é uma coisa reincidente, uma fórmula de reincidência para que a gente possa potencializar ainda mais as multas das empresas, principalmente das empresas que mais quebram, né? E são exatamente essas quebras que culminam no atraso dos ônibus. Os passageiros que fazem uso das linhas da empresa fizeram um abaixo-assinado por conta dos péssimos serviços oferecidos. O documento foi criado há 3 dias e até o fechamento desta edição contava com 133 assinaturas. Os usuários cobram uma intervenção imediata em relação à manutenção dos veículos e uma nova licitação para que uma nova empresa tome posse das linhas que registram quebras constantes e não têm cumprido com os serviços básicos aos passageiros. Nós estamos sendo muito prejudicados com o negócio de ônibus lá em cima, lá no Jardim Salvador, entendeu? Tá difícil. Sempre quebrados, nunca nos horários onde eu trabalho, quando nós saímos. Os ônibus não chegam nunca nos horários, então assim, muito difícil. Eu acho que deveria de voltar os horários normais dos ônibus, porque não estão cumprindo os horários, colocar mais ônibus, já que teve a greve, poderia ter ajudado também para isso, né? Para circular mais ônibus. Teve ônibus 4h30, agora só vai ter 6 horas, porque diz que tem um extra, 5h20, que horas é isso? 5h30, cadê? Eu cheguei aqui já 4 horas e só vai ter, ônibus 10 para as 6. De acordo com o presidente da CPTrans, Jamil Sabrá, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TSE-RJ, em parceria com o Ministério Público, também solicitou um processo licitatório da empresa. A gente chegou lá para ver o processo de licitação, tinham 9.000 páginas. 9.000. Sim, completamente mal feito, tudo errado. Restabelecemos uma nova comissão. Essa comissão já se reuniu 3 vezes, 2 vezes na CPTrans, uma vez na Prefeitura, na Casa dos Conselhos. E a gente está andando o mais rápido possível para colocar a licitação na rua, o edital de licitação, que, se eu não me engano, o prazo deles é junho ou julho desse ano, mas a comissão já está andando, fazendo todo o acompanhamento, porque você tem que pegar, para você fazer uma licitação, você tem que ter informação do número de usuários, quantos idosos, gratificação, quantas pessoas, onde as pessoas sobem, onde as pessoas descem. Ainda de acordo com ele, a CPTrans faz o levantamento das informações para que a licitação seja feita o mais rápido possível. Vamos agora falar de turismo, porque a Prefeitura de Nova Friburgo vai realizar um workshop sobre o assunto. Eu converso com o Richard sobre isso. Richard, conta pra gente. Exatamente, Roberta. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Turismo e Marketing, vai realizar então um workshop nos dias 26 e 27 de abril. O tema do workshop é o seguinte: excelência em turismo e hospitalidade por uma cidade que abraça o turista. Esse workshop ele vai acontecer na sede da Universidade Estácio de Sá, lá em Nova Friburgo, que fica localizada no bairro de Braunes. Lembrando que as inscrições para esse workshop, elas são gratuitas e visa, logicamente, trazer capacitação às pessoas aí que fazem parte do trade turístico da cidade, principalmente durante esse período agora de inverno, né, temporada alta, principalmente para a região serrana do Rio de Janeiro. Então vai acontecer nesses 2 dias de maneira gratuita, então as pessoas podem se inscrever para essa oportunidade. Além disso, a gente traz um outro tema aqui, um pouco similar. Na verdade, o governo, de Paraíba do Sul, vai realizar também uma palestra, um seminário, dos dias 20 a 27 de abril, por meio da Secretaria de Cultura. Esse workshop, ele vai voltar a ser presencial após 2 anos aí, logicamente, por conta da pandemia. A gente sabe que muitos eventos foram adiados.
Esse evento, inclusive, ele é denominado como Flix, uma feira literária, na verdade, que acontece. E vai ter diversas atividades, oficinas, venda de livros, teatro, música, enfim. Inclusive vai acontecer em diversos pontos lá da cidade. Eu vou citar alguns deles aqui, inclusive porque vai ter alteração no trânsito, na mobilidade urbana da cidade. Vai ter na Praça Marquês de São João Marcos e também no Teatro Municipal Mariano Aranha. Além disso, na Avenida Beira Rio, o evento também vai acontecer. Lembrando que a Avenida Marechal Castelo Branco, nessa localidade, o trânsito vai estar interrompido de 8 da manhã às 5 horas da tarde, por conta, então, dessa feira literária que vai acontecer lá em Paraíba do Sul. Ou seja, eventos aí voltados à cultura. É sempre bom, né, Roberta? E que cada vez mais a gente possa acompanhar esse material. Eu volto com vocês aí no estúdio. Olha, voltou pra gente aqui, mas eu vou conversar de novo com o Richard, eu vou chamar ele de novo, hoje eu vou falar mais um pouquinho com ele, porque o final de semana em Petrópolis foi marcado por 2 eventos na cidade que movimentaram o centro histórico e também Itaipava. Richard, que eventos foram esses? Como eles foram? Conta pra gente. Bom, teve o Rock the Mountain, que teve aqui em Petrópolis, também foram 2 anos aí sem o evento por conta aí das questões relacionadas à Covid-19, e também teve a Feira do Deguste, que aconteceu aqui em Petrópolis, no centro, ali na Praça da Águia, e o Rock the Mountain aconteceu no Parque Municipal de Petrópolis, que fica lá em Itaipava. Lembrando que por conta desses eventos, o trânsito na cidade foi bem complicado, viu, Jorge? Foi muito trânsito, poucas alternativas, muitas vias ainda fechadas por conta aí, né, das tragédias que aconteceram recentemente. Então, na verdade, foi um caos. Apesar da CPTrans ter realizado uma operação aí para tentar minimizar os impactos no trânsito, a situação foi bem caótica por conta disso. Apesar também do trânsito, muitas pessoas reclamando aí relacionadas ao transporte público, falta de ônibus, ou então muitas aglomerações nos ônibus por conta aí, né, da falta de horário, falta de coletivos, e também, né, muito público seguindo para Itaipava, seguindo para o centro. Também a falta de ônibus durante a madrugada. Lembrando que alguns desses eventos eles ficam até mais tarde, passa de 1, 2 da manhã. Muitas pessoas reclamando também do transporte particular, mais especificamente aí para quem trabalha como motorista de aplicativo. A gente recebeu inclusive muitas reclamações relacionadas aí a pessoas que tentavam pegar o aplicativo, né, pelo aplicativo, e o motorista cancelava a corrida alegando que estava muito barata. Olha só a situação para a gente ver, né? Talvez seria melhor ter uma regulamentação mais específica quanto a isso, porque as pessoas, infelizmente, ficaram ali à mercê de um ônibus, eventualmente, que também não ocorreu. Lembrando que esses eventos, né, aconteceram logo 1, 2 meses depois das tragédias que assolaram aqui a cidade de Petrópolis, inclusive o da Feira Deguste, que também teve uma ação solidária ali, as pessoas doavam 1 quilo de alimento para uma instituição, para o órgão Aloha. Aconteceu logo na Praça da Águia, né, onde foi um símbolo, um marco muito grande das cruzes que foram colocadas lá e que eventualmente foram carregadas no dia 20 de março, após aquela chuva de novo. Não sei se a cidade já estava pronta para receber eventos de grande impacto, no entanto, fortaleceram a economia da cidade, o que também é importante, a gente precisa nesse período em que a cidade está vivendo, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. E olha só, por conta do evento do Rock the Mountain, que também acontece no próximo fim de semana, fiquem atentos, porque o Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, no distrito de Itaipava, onde acontece o evento, né, vai funcionar em horário reduzido também nos dias 23 e dia 24 de abril, quando também acontece, né, uma edição do evento. Nesses dias, o espaço vai ser aberto ao público em geral apenas das 7 horas da manhã às 10 horas da manhã, e o parque reabre na segunda-feira, dia 25, em horário normal, ou seja, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Então, para você que gosta de caminhar no parque no fim de semana, fique atento, porque nesse último fim de semana teve Rock the Mountain, mas também no próximo fim de semana tem mais um evento desse. É isso. Vamos continuar aqui com as nossas informações.
Devido ao feriado prolongado, a rede hoteleira de Petrópolis está com ocupação de 70% no primeiro distrito, mas o movimento no centro histórico foi pequeno. Tempo chuvoso, calçadas com pouco movimento de pedestres e muitos estabelecimentos fechados. Esse foi o cenário no centro de Petrópolis nesta sexta-feira santa. Mas, apesar do clima frio, alguns ainda saíram às ruas para comprar alguns produtos para a Páscoa. Tá frio, tá dando acho que 18 graus quando eu passei ali. Ontem estava 35, hoje está 18. Bem mais tranquilo. Com certeza. Ontem não tinha nem como entrar, hoje está tranquilo. Pro meu filho, né, para os meus sobrinhos. Comprei aqui um pouquinho de cada. Apesar da pouca movimentação de pedestres na rua e de muitas lojas fechadas no centro histórico, a ocupação da rede hoteleira de Petrópolis está acima dos 70% nos 2 primeiros distritos. Já entre o terceiro e o quinto distrito, a ocupação supera os 81%, o que representa uma leve recuperação do turismo, principalmente após as tragédias que atingiram a cidade no início do ano. Lembrando que nesse levantamento não é levado em consideração as hospedagens feitas por aplicativos. O Fábio tem 5 filhos e aproveitou a pouca movimentação durante o feriado para garantir o chocolate da família. Na verdade foi uma estratégia, vir hoje cedo para comprar o que precisava. Mais fácil. Com a chegada do feriado, alguns comerciantes viram uma oportunidade para venderem ainda mais nesta sexta-feira e decidiram abrir a loja. A tendência é melhorar, graças a Deus, porque essa semana está sendo muito corrido para a gente com a questão de Páscoa. As pessoas também estão comprando muito chocolate, tal coisa para fazer em casa, né? Então, graças a Deus, tá indo tudo normal. Vamos ver à tarde, né? Que agora de manhã é muito mais tranquilo. A loja em que o Michel trabalha também abriu e o movimento foi grande. A gente espera um movimento um pouquinho melhor, né? Devido a essa chuva, atrapalhou um pouco, mas creio que pode ser que em torno de meio-dia, 1h, possa melhorar. A gente está com a expectativa boa, né? Porque a semana toda a gente tem trabalhado bastante, correria, graças a Deus todo mundo está conseguindo comprar e a gente está conseguindo agradar os clientes, né? De toda forma. Chocolate a gente tem vendido bastante, graças a Deus. Forma, então, as novidades, saiu tudo. A gente não tem mais nada, caixa, modelinho novo, foi tudo embora, graças a Deus. Agora a gente ficou com um pouco, né? E tem algumas coisas ainda, se alguém quiser ainda dá tempo. E olhem só, apesar do comércio ter apresentado pouco movimento na sexta-feira, o último dia da Feira do Pescado em Petrópolis foi bem animado. Muita gente deixou para comprar em cima da hora os peixes tradicionalmente consumidos na Semana Santa. A Feira do Pescado esteve movimentada nesta sexta-feira no centro da cidade de Petrópolis. As 30 barracas expostas na rua Visconde de Souza Franco venderam desde a última quarta-feira os mais diversos tipos de peixe, totalizando 70 toneladas de mercadoria. Para que os feirantes também pudessem aproveitar o feriado em família, a feira ficou aberta até as 2h da tarde. No centro da cidade, né, é um lugar fácil de acesso, tá? A gente geralmente deixa a rua aberta para os carros passarem, tá? Em questão de qualidade, cara, o peixe é comprado um dia antes, tá? Chega aqui para a mesa das pessoas fresco, tá? Geralmente agora o peixe está em alta preço por causa do dólar, que muita coisa vem de fora, mas em questão de qualidade, muito boa. Tradicionalmente, pela Igreja Católica, não se come carne vermelha na Sexta-feira Santa. E por isso, a Feira do Pescado faz grande sucesso nesta época do ano em Petrópolis. E nesta sexta-feira, último dia de vendas, a feira registrou grande movimento com aquelas pessoas que vieram fazer as compras de última hora. A feira é o melhor momento, né? Porque o povo procura mais peixe na época da Páscoa, né? Então, nas outras épocas é muito difícil o pessoal comprar peixe. A feira acontece na cidade há mais de 30 anos e é procurada por muitos petropolitanos por conta da variedade e dos bons preços. E mesmo quem só conseguiu ir no último dia, garantiu o que precisava comprar para o almoço de Páscoa em família. Eu acho que está bem em conta, Eu acho que o precinho tá legal. Curvina, né? Cavalinha, vai ser o prato do final de semana inteiro. E bem mais fácil de achar, né? De todas as bancas aqui, o lugar mais barato é só daqui. Ainda leva limpo ainda, né? Bem melhor, com certeza. Vou fazer um prato assim, sopadinho. Vou fazer aquele molho, bem gostoso, com pimentão, tudo, azeitona. Depois eu boto o peixinho ali temperadinho já, né? Eu tempero ele no alho, no limão. Aí eu corto ele nos pedacinhos e faço um molhinho para me comer ele cru. Com meu filho, para tirar um tira-gostozinho com a cervejinha, né? Porte aí já tem. E a
Prefeitura de Areal anunciou que vai reformar o hospital da cidade. O Richard traz as informações para a gente. Richard, qual o valor do investimento? Oi, Roberta, exatamente. A Prefeitura de Areal, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, né, e também por meio da Secretaria Municipal de Saúde, na última solenidade feita por conta aí do aniversário da cidade de Areal de 30 anos, assinaram então um acordo de transferência no valor de R$10 milhões para as obras do Hospital Municipal da cidade. Nessa solenidade estava presente, então, o prefeito Gutinho Bernardes, além também do senador federal Carlos Portinho e do representante do governo do estado, o governador não estava presente, o Júlio Rocha. Nesse acordo, então, ficou firmado esse valor de R$10 milhões. O hospital vai ser incluído no programa de apoio aos hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Lembrando que ainda não há um prazo para poder realizar essas obras, mas logicamente que a gente aguarda aí, então, ansiosamente por início das intervenções no hospital, até porque a população merece e é direito da população também um hospital público de qualidade e também que preste atendimento de qualidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. É isso aí, a população merece um hospital de qualidade. Nessa semana, as equipes da Coordenação de Saúde Bucal e os profissionais da Estratégia de Saúde da Família de Rio Grandina realizaram uma ação de saúde bucal na Escola Municipal Dante Laginestra, no 2º Distrito de Nova Friburgo. A atividade com as crianças de Rio Grandina e Nova Friburgo também contou com a presença de 2 dentistas, acompanhadas de 5 estagiários de odontologia da Universidade Federal Fluminense. Um kit de higiene bucal contendo creme dental, escova de dente e fio dental foi distribuído para os alunos do colégio. Eles passaram por avaliação para investigação de casos de cárie e participaram de ações de incentivo à escovação. O projeto Semear Esportes, resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Paraíba do Sul e a MRS Logística e por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, foi renovado. A ação beneficia crianças e adolescentes de 7 a 16 anos de idade com aulas de voleibol misto e futebol masculino. As aulas do projeto Semear Esportes são gratuitas. Estão sendo realizadas em 2 pontos de Paraíba do Sul, no centro, na Praça da Ponte Preta e no distrito de Barão de Angra, na praça localizada na estrada Silvio Guaraciaba. Esse é o início do 3º ciclo da iniciativa, que já conta com mais de 140 alunos inscritos nos núcleos do município. De acordo com pais e responsáveis das crianças e adolescentes atendidos, a renovação do Semear Esportes é fundamental para o desenvolvimento deles, tendo em vista que o projeto ajuda a melhorar a qualidade de vida, desenvolve a integração social, o espírito de equipe e a lealdade. Os interessados em fazer parte das aulas de voleibol misto e futebol masculino devem entrar em contato com o professor Adrian Michel pelo telefone 24 992 50 9849. Bom, vamos agora para aquele momento para saber como é que vai ficar o tempo para a gente. É isso, Roberta? Previsão do tempo agora? Exatamente. Vamos lá para a previsão do tempo. A previsão do tempo para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura é de céu claro, entre nuvens sem previsão de chuva. As temperaturas vão variar. Meu TP ainda não chegou, mas vamos lá. Entre 11 e 22 graus em Nova Friburgo, 16 e 27 graus em Paraíba do Sul, 13 e 23 graus em Pati do Alferes, 12 e 21 graus em Petrópolis, 11 e 21 graus em Teresópolis e entre 14 e 27 graus em Três Rios. Tá bem friozinho, né? Tá. Agora já dá para começar a vir com os casaquinhos mais legais, né? Exatamente. Aí, né? A gente vai fazer agora um giro do esporte com o Richard. Richard, vamos ver o que teve de novidade esse final de semana? Vamos sim, Jorge. Vamos falar primeiro então aí da Nação Rubro-Negra, que ficou contente ontem com a partida do Flamengo, ganhou então aí de 3-1 do São Paulo.
A princípio, primeiro tempo muito complicado, a equipe empatou, estava com empate no primeiro tempo. No entanto, após as alterações de Paulo Souza, Marinho e Isla, que entraram no segundo tempo, resolveram a situação. Isso porque o Marinho marcou um dos gols e o Isla deu um dos passes para um dos gols de Arrascaeta. No final, a equipe rubro-negra terminou a partida com a vitória e os 3 pontos, ganhou de 3-1, então, do tricolor São Paulino. A gente fala então também do Botafogo, também ganhou de 3-1, fez uma boa partida contra a equipe do Ceará, jogando inclusive fora de casa. Os gols foram marcados por Erinson, 2 dele, e também por El Toro, que foi contratado recentemente pela equipe alvinegra carioca. Garantindo então também 3 pontos aí, tá aí, ó. Rapaz, olha a voadora dele aí, eu vou te falar uma coisa, eu tava empolgado na hora que fez o gol lá, o Erinson, viu, ô Jorge? Falando sobre outros daqui também do Campeonato Brasileiro da última rodada, o Internacional ganhou de 2-1 da equipe do Fortaleza. E nesse jogo teve algo muito especial, na verdade. Esse daí, ó, Andrés D'Alessandro, ídolo do Colorado, anunciou a sua aposentadoria. Ele que jogou nos minutos finais aí da partida, foi ovacionado pela torcida, muito emocionado, vai deixar as chuteiras penduradas a partir de agora, anunciando então a sua aposentadoria ontem. Ele que jogou diversos anos e é aí um dos ídolos do Colorado lá no Rio Grande do Sul. Um grande jogador argentino aí, vai deixar saudades para quem gosta muito do bom futebol. Além disso, outros resultados aqui do Campeonato Brasileiro, o Santos ganhou de 2-1 do Curitiba e também teve outros jogos, como o Atlético Mineiro, que ganhou do Atlético Paranaense de 1-0, e o Bragantino, que ganhou de 4-0 do Atlético Goianiense. Lembrando que, como destaque aqui do nosso Giro do Esporte é o Flamengo enfrenta quarta-feira, então, a equipe do Palmeiras também pelo Campeonato Brasileiro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Excelente aí, então, o nosso Giro do Esporte aí com ele aí, falando sobre o Brasileirão, a aposentadoria do D'Alessandro, né? Um grande ídolo aí do Colorado, realmente pendurando as chuteiras. O Correio da Manhã fica por aqui hoje, mas amanhã a partir das 7h30 estaremos de volta. E lembrando que você pode mandar sua sugestão de reportagem, sua denúncia pra gente. Mande seu e-mail, tvc, tá aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp, que é super fácil, DDD 24 99323 4567. Até amanhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.